isso. Então vai algumas dicas aqui. A Bíblia não é um livro mágico para você abrir, pôr o dedo e fazer assim. Ok, Eu acho que você já importante. ouviu a piada sobre isso, né? Mas se você não ouviu, não custa contar. Que uma vez o cara abriu a Bíblia, eu quero que Deus fale comigo. Judas foi e enforcou-se. Ele fechou, não, isso não é do diabo. Agora, Deus, ajuda eu a entender se é a coisa certa. Ele abriu a Bíblia de novo. Vai tu e faz o mesmo. Meu Deus, tá muito errado. Aí depois, outra vez, o que tens a fazer, faz-o depressa. 3 vezes, então tem que enforcar, porque Deus tá mandando enforcar. Não, a Bíblia não é um livro mágico. Sim. Deus às vezes tem usado isso, Sim. como ele usa muitas coisas. Não vamos descartar pessoas que às vezes dão testemunho que Deus realmente dirigiu eles. Pode acontecer, mas o propósito da Bíblia não é esse. Mas que isso não vire seu método, né? Não é seu método. A Bíblia foi escrita para ser entendida e ela tem um fluir de lógica, ela tem um fluir de coisas. Então veja o seguinte: primeiro, chega a leitura da Bíblia neutro. Não com o que você leu o ano passado, não com suas anotações do passado, não com o que você viu pregação. Não, chega neutro. Fala assim, Deus, eu sou uma folha em branco e eu não sei de nada. É como se eu nunca tivesse lido isso aqui. Eu quero ler como se eu fosse uma criança lendo pela primeira vez. Aí o que acontece? Algumas palavras começam a chamar a sua atenção, sublinha aquela palavra. Pega, é muito bom ter uma devocional. Porque quando você tem alguma coisa que você não achei muita coisa, eu achei isso aqui. Por que ele falou isso aqui? Aí você começa a escrever, você põe a data, você começa a escrever só aquilo, aí começa a ver outras coisas. Aí você começa, é isso. Então, é bom ter um caderno ali devocional. Isso chama meditar. Isso é uma ferramenta para você meditar. Normalmente, muito bom. Ou cursiva tem um negócio no cérebro que é um pouco diferente do digital, mas se não tiver, se for digital também, mas se for cursiva é melhor ainda. Você tem um livro e você escreve. Escrever a mão mesmo ali, né? Enquanto você está escrevendo, vem mais revelação, e você tem a data e você pode recorrer para isso depois. Isso é maravilhoso. Faça perguntas que às vezes não tem resposta, mas faça perguntas. Às vezes nos meus áudios, nos seus vídeos vai haver resposta para essas perguntas. Legal. Às vezes não vai ter resposta para as perguntas e vai ter mais perguntas, mas à medida de ler a Bíblia, as perguntas são muito importantes. Você não precisa simplesmente aceitar, você pode questionar. Deus gosta que questione, e isso aumenta o seu nível de revelação. Então, o mais importante é isso. Deixa o Espírito Santo te chamar, por exemplo, e outra coisa, por exemplo, cada autor usa palavras diferentes. Cada autor tem um estilo diferente, mas é o mesmo Espírito Santo dirigindo. Nota essas palavras específicas, né? 1 João, ele gosta de falar de amor, de luz, de vida. É totalmente diferente, né? O Mateus fala reino dos céus, os outros falam reino de Deus. Então, essas particularidades. Por que ele fala graça e paz? Depois o outro fala graça, misericórdia e paz. Então, eu estou só dando exemplo de coisas que chamam a sua atenção. Deixa a Bíblia saltar para você e deixa coisas aparecer. E às vezes vai ter uma frase que vai te impactar, sabe? Aquela frase, só aquela frase. Por exemplo, lendo Efésios 3 esses dias, a oração de Paulo, ele falou assim: para que vocês conheçam com todos os santos o amor de Deus que excede entendimento. Como é que eu vou conhecer uma coisa que excede entendimento? Mas vou conhecendo uns pedacinhos, né? A altura, profundidade, largura e tal, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, eu quero ser cheio da plenitude de Deus, tem que conhecer o amor de Deus. Então, precisa de conhecimento. Então, assim, é uma frase que chamou minha atenção. Conhecer para ficar cheio. Entendeu? Então, assim, esses detalhes que você nota são detalhes que tipo, você está alimentando, você está digerindo e está entrando em você e vai mudar a sua vida. Isso é muito real. Isso é muito bom. E aí você vai ouvindo a voz de Deus e aí dia após dia colocando em prática. Uma coisa que acontece muito comigo eu tô ali na manhã e eu tenho aquele tempo devocional, o senhor fala comigo e é muito comum, durante o dia, aquele dia, alguém vir pedir conselho e tá relacionado àquela leitura da manhã. Isso. Muito comum, como se você saísse de casa com uma... Eu até brinquei lá na Jesus Cop School, né? Com uma marmita preparada que vai alimentar alguém também naquele dia, além de você. Isso mesmo. É impressionante. E outra coisa, isso, claro que não... Deus usa métodos para cada pessoa. Nós estamos aqui, eu e o Douglas, nós estamos falando de 2 métodos. Você pode... Por que eu incentivo muitas pessoas a caminhar com a Bíblia comigo? Porque muitas pessoas desanimam. Sim. É pesado, é difícil. Fazer isso em grupo ajuda muito. Eu brinco que como a corrida de São Silvestre, a pessoa nunca correria aquele trecho sozinho. Ele não vai ganhar, porque queniano que vai ganhar mesmo. Entendeu? Não tem chance para brasileiro ganhar aquilo lá. Mas ele corre e é aquele monte de gente correndo. Por quê? Porque tem muita gente junto. Então, assim, eu vejo que tendo ânimo de pessoas juntas, e aí minhas explicações, as coisas ajudam muito. Agora essa Bíblia que o Deus indicou também se torna muito fácil, porque você não precisa ficar caçando, procurando, tá ali, tá na mão, entendeu? Então, assim, vários métodos. Se você quer outro método, não tem problema nenhum. O que nós estamos querendo incentivar é que você lê a Bíblia toda em 2025. Sim. 1º de janeiro, 1 de Gênesis. 31 de dezembro, 22 de Apocalipse. Olha que satisfação. Uau. Satisfação de terminar. E, gente, quem pega esse vício, não para mais. Não para mais e a sua vida é mudada. E Deus está falando que muda. Ele vai fazer tudo prosperar. É um negócio fantástico. Agora, eu tenho um costume, porque a minha mente é um pouco
lógica, racional. Então e também eu conheço a Bíblia demais e tal. E eu não estou tão espiritual para começar a ler na Bíblia. Então eu sempre tenho um livro que Deus coloca em minhas mãos para eu ler primeiro. Então é tipo assim, eu vou transicionando do carnal para o espiritual. Entendi. Então, eu leio 3, 4 páginas. Eu sempre falo com os autores, escreva capítulo curto, pelo amor de Deus, não escreva capítulo comprido, não gosto de capítulo comprido. Mas veja bem, se você lê 3 ou 4 páginas por dia, que também é 10 minutos, 15 minutos, 3 ou 4 páginas por dia, só. E você multiplica isso por 365, dá mais de 1000 páginas no ano. Quantos livros você lê no ano, lendo 3 ou 4 páginas por dia? E Deus coloca nas minhas mãos livros que, como você falou, parece que o que eu vou ler na Bíblia, coaduna com aquilo que está falando no livro, me edifica, entendeu? Então, assim, é só uma Incrível, dica. hein? Se você tem esse costume... Quer colocar mais um basiquinho aí? Você quer pôr mais um basiquinho?